Olha, que fase tá passando esses personagens. A Joyce Hasselman agora acaba de ser condenada. Adora ficar aí tentando lacrar com o presidente Bolsonaro para ver se chama atenção e tal. Coitadinha, ela tá achando que ela vai voltar naqueles tempos que, rapaz, ela foi a deputada mais votada do país. Aí ela resolveu trair o presidente Bolsonaro. Deve ser duro pro presidente, viu? Só que agora ela acaba de ser condenada, foi alugar carro de luxo quando ela era deputada, que ela adorava fazer graça com o dinheiro do alheio, né? Vou mostrar toda essa história aqui, condenada, tá desesperada, tá sem saber o que fazer. Olha, tanto ela quanto o Frota, o Cagueta, gente, Caguete, com a Caguete aí do Xandão, que coisa feia. Maceta o dedinho aí no like, solta o dedinho aí no like, vou mostrar toda essa história, tá desesperada aí, vai ter que pagar, olha, o processo gigantesco, e vem fazer parte da nossa família. Já pensou em mudar a sua vida financeira, meus amigos? Tem uma grande oportunidade para passar aqui para vocês. Né? Muitas pessoas estão trabalhando agora com as redes sociais, com a internet, uma nova forma de conseguir ter um progresso maravilhoso. Você pode utilizar como uma segunda fonte de renda. É muito importante, porque a gente não quer ficar parado o resto da vida com carteira de trabalho. Às vezes, para você que está procurando uma nova profissão, aqui está uma grande oportunidade. Um aplicativo lucrativo, meus amigos, que está mudando a vida de muitas pessoas. São vários os relatos que a gente tem aqui e ficamos muito contentes de poder passar isso aqui para vocês. Uma nova forma de você conseguir prosperar, atingir a independência financeira. Eu quero que vocês vejam esse depoimento e a gente volta. Eu não estava acreditando. Antes eu já caí em muitos golpes. E olha, eu decidi arriscar. E em menos de um mês com profissão lucrativa, eu consegui fazer mais de R$4.200 apenas usando o celular e fazendo aquelas tarefinhas no aplicativo. Coisa que eu fiz assim no meu tempo livre, sabe? E agora eu quero me dedicar 100% ao aplicativo e fazer em dobro todos os meses. Tô passando só para te agradecer por ter me apresentado esse aplicativo Profissão Lucrativa. Só esse mês eu já fiz R$3.800, você tem noção? Eu tô muito feliz, eu trabalhava o mês todo para conseguir R$1.500. E hoje fazer o dobro do meu salário, assim, tá sendo espetacular. No começo eu desconfiei pra caramba, tá? Quando eu vi o vídeo, eu confesso, mas depois eu confiei e deu tudo certo. Muito obrigada. Viu só, meus amigos? Duas pessoas que conseguiram chegar lá, inclusive amigos nossos aqui do canal. Eu tenho certeza que assim como elas conseguiram, por que você não vai conseguir também? O sol nasceu para todos, é a oportunidade batendo na sua porta. Clique no link aqui logo abaixo, essa nova forma de você trabalhar com as redes, com a internet, vai mudar a sua vida. Clique aqui no link logo abaixo, que eu tenho certeza que você vai conseguir progresso ainda hoje. Acho que ela não deve estar muito bem das ideias, né? Essa semana ela foi na imprensa dizer que ela foi espancada pelos kids pretos. Quando ela apareceu toda detonada, né? Aí no apartamento dela, ninguém entendeu muito bem o que tinha acontecido e tal. Alguns falaram que era cirurgia plástica e ela quis se vitimizar. A Joyce sempre fez essas barbaridades, né? Só que agora, como tá se falando muito aí nessa questão dos kids pretos, ela encontrou uma desculpa, né? Falou aqui que o clã Bolsonaro, né, que mandou os kids pretos, os integrantes das Forças Especiais do Exército, a mando da família Bolsonaro. Ô Joyce, filha, você é tão irrelevante que ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá aí. Você fica tentando de todas as formas chamar a atenção, ver se alguém te acode, se alguém aí dá uma moral pra você. Você conseguiu ser desprezada pelo Dória, cara. Pelo Dória. Sem Frota. Acho que se você morar num condomínio, você não consegue ser síndica do teu condomínio. Anos depois da entrevista no podcast que ela deu na última semana, deu versão totalmente diferente para a história, afirmando que foi espancada por membros do Exército. Olha que barbaridade. Ela tenta chamar atenção porque ela acaba de ser condenada. Joyce condenada por gastos em carro de luxo. Joycinha, deu mal, hein? Deu mal. O Tribunal Federal da 4ª Região manteve a condenação de Joyce Hasselman por uso irregular de verba pública
Por unanimidade, desembargadores da 4ª turma confirmaram que ela deverá devolver parte dos valores pagos com a cota para exercício da atividade parlamentar, com despesas de um Audi A6 blindado, que ela adorava andar de carro blindado, patrocinada pela gente, para dizer que ela era, né, estava sendo vítima, né, de uma atrocidade, adorava se posar de vítima, né? A locação ocorreu entre setembro a junho, né, de 2019 a 2020, somando R$88 mil ressarcido pela Câmara. O carro, modelo 3.0 TFSI com motor V6, era justificado no gabinete como necessário em razão das ameaças de morte. Em 2020, o gasto já havia sido noticiado e gerado críticas, mas até então nenhuma medida prática havia sido adotada. Um fato curioso apontado pelo site Senso em Comum em 2020 é que as notas fiscais apresentadas por Joyce trazia como descrição serviço de datilografia e digitação, embora se referisse ao suposto aluguel de um carro blindado. Eu nunca vi um negócio desse. Ela foi alugar carro numa empresa de digitação. Olha aqui, ó. Rapaz, isso tem caroço nesse angu, hein? Tem caroço nesse angu. A nota fiscal, aqui do valor do carro de luxo, de extremo luxo que ela alugou. A ação popular que resultou na condenação foi movida por Fernando Cavalcante, representado pelo advogado Bruno Ramos, que apontou violação às regras internas da própria Câmara. Segundo o regulamento, os reembolsos com aluguel de veículos devem respeitar o limite de 10% do valor do mercado do carro, com base na tabela FIPE. O objetivo da regra é coibir abusos e evitar o uso da verba pública para fins pessoais. No caso de Joyce, os reembolsos superaram muito esse teto. Em alguns meses, o valor era quase o dobro permitido, e segundo os autos, não foi apresentado tabela FIPE exigida em cada reembolso. A defesa alegou que o modelo exato do veículo não constava na tabela e que por isso seria legítimo utilizar outra tabela. A tentativa foi rejeitada tanto pelo Ministério Público quanto pelo TRF4, que consideraram a justificativa insuficiente para validar os valores pagos. A condenação ainda não exige a devolução integral do montante, sim a diferença dos reembolsos. Mas olha, que vergonha. E ela, né, que fez várias cirurgias plásticas aí para tentar chamar atenção e tal, pediu de todas as formas voto aí na última eleição. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a minha candidatura, gente. Lancei minha candidatura sem nenhuma pretensão mesmo. Não, sem nenhuma pretensão. Ela não estava pretendendo ganhar. Lançou por lançar. Sem nenhuma pretensão. E não consegui ser eleita e eu quero brindar essa taça de champanhe com você. Por quê? Porque nessa campanha não falei para ninguém, mas estava em suas mãos a decisão do que eu ia fazer para minha vida. E eu decidi, depois desse resultado, aposentar as chuteiras. Gente, olha, o presidente Bolsonaro realmente é um herói, tá? Tanto o presidente, os filhos do presidente, a mim e Bolsonaro, aguentar tudo isso que eles aguentaram. E olha que a Joyce teve vários momentos no hospital, quando o presidente Bolsonaro estava internado, na campanha eleitoral toda, e, sinceramente, a gente achava que era uma pessoa do bem, uma pessoa que ia fazer realmente a diferença, e era só punhalada nas costas. Olha, eu tô para dizer aqui para vocês, eu não conheço na história mundial um homem que, não é porque a gente gosta do presidente Bolsonaro, não, isso é um fato, um homem que tão bem fez a população brasileira, mas que foi tão traído que nem o presidente, porque era óbvio, a gente entende. O presidente Bolsonaro era uma liderança popular, ele nunca fez parte do sistema, não tinha dinheiro para fazer campanha. Lembra a primeira campanha dele foi com 1,5 milhão, 1 milhão e 400 mil reais ele foi eleito presidente. 1 milhão e 400 mil reais, o PSL não era nada. Não era nada, ele precisou entrar no PSL às pressas para poder ser candidato, escolher também um candidato a vice às pressas, por isso que acabou sendo o Mourão. As pessoas tinham alguma credibilidade por um vídeo dele que tinha vazado e tal,
né, ele numa reunião falando que o Lula era corrupto, que ia botar, né, vários aí na cadeia. Então as pessoas achavam, a gente estava muito cru. Hoje nós não cometemos mais esses erros, né, que a gente cometeu no passado. Às vezes pode ser um aqui, outro ali, mas está mais fácil ver, né? E se já é difícil para nós, você imagina para o presidente Bolsonaro. Essa moça, falo aqui novamente, ela esteve em vários momentos no hospital com o presidente Bolsonaro quando ele estava acamado, lá com a faca que ele tinha levado do ADL. Você ser honesto nesse ramo político é muito frustrante, hein? É muito frustrante. Porque as cobras que vão te picando pelo caminho, né? Se não tiver um couro muito grosso, se não tiver uma fibra realmente dura, impenetrável, você não aguenta. Você não aguenta. Agora a gente consegue entender um pouquinho tudo que o presidente Bolsonaro sofreu nesses anos todos, junto com os piores tipos de ser humano que estava ao lado dele. Os piores. Não, lógico, muita gente boa, mas você pegar grande parte que dava tapinha nas costas dele, que Bolsonaro aqui, Bolsonaro tamo junto, que é mais o do Frota também. Do Frota, o presidente Bolsonaro tinha uma grande amizade, tinha um grande carinho por ele. O cara não recebeu a Secretaria de Cultura, virou as costas pro presidente. E vejam bem, ele foi o caguete do Xandão. Agora, se o Bolsonaro tivesse dado um cargo para ele tivesse militado, não, tamo junto, Bolsonaro e tal, ele é capaz de tudo que ele, Joyce, falaram do Supremo Tribunal Federal, vários vídeos por aí, nunca aconteceu nada. Se eles tivessem ficado ao lado do presidente Bolsonaro, com toda certeza eles também seriam, de tanto que eles já falaram, né, do STF. Mas são pessoas que realmente não valiam nada, né? E estavam do nosso lado aí, né, a gente achando que prestava para alguma coisa. Mas graças a Deus, a direita, quanto mais tempo passar, mais, eu falo, a experiência vai adquirindo, para saber quem é quem, né? Nesse jogo político todo, né? E essa situação toda vai acabar, isso vocês podem ter certeza. O presidente Bolsonaro vai passar dessa e vai ser o nosso candidato ano que vem. Mas olha, eu quero ver a cara dessas pessoas na hora que o presidente Bolsonaro subir aquela rampa. Olha, eu tô ansioso para ver que se é uma pessoa que merece, é esse homem, por tudo que ele já aguentou desse povo aí. Merece muito. Eu quero saber a opinião de vocês. Coloca aqui no campo de comentários. Compartilhe muito esse vídeo. Foi condenado aí, ó. Tá passando um perrengue danado. Acabou, né? Acabou. Teve até que pendurar a chuteira. Amanhã tem mais vídeo. Peço aí pra vocês. Solta o dedinho no like. Ajuda a engajar aqui na plataforma. O próprio YouTube recomenda o nosso conteúdo, tá? Tô de volta amanhã com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.